por que nas eleições para deputados e vereadores, alguns candidatos com uma quantidade pequena de votos são eleitos e muitas vezes candidatos com uma votação muito mais expressiva não são eleitos. Matemática tem a ver com isso. Nessa série de vídeos nós estamos falando sobre o sistema eleitoral brasileiro. Se você quiser assistir aos outros vídeos dessa série, é só você clicar aqui. E no vídeo anterior a gente falou sobre o sistema majoritário, que é aplicado nas eleições para presidente da República, governadores e prefeitos. Para assistir a esse vídeo, é só você clicar aqui também. E a partir do vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sistema proporcional, que é aplicado nas eleições para deputados federais, estaduais e também vereadores. Para compreender melhor o sistema proporcional, a gente precisa conhecer e entender alguns conceitos e terminologias bem específicos. E você já fica atento às regras matemáticas. Quociente eleitoral. Resultado da divisão do número de votos válidos apurados pelo número de lugares a preencher, ou seja, o número de vagas a serem ocupadas, desprezando-se a fração se igual ou inferior a meio ou arredondando-se para 1, se superior. Quociente partidário. Determinado para cada partido político ou coligação, é o resultado da divisão do número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação pelo quociente eleitoral, desprezando-se a fração. Lista aberta. Variante do sistema proporcional em que as vagas conquistadas pelo partido ou coligação partidária são ocupadas por seus candidatos mais votados. A votação de cada candidato pelo eleitor é o que determina, portanto, sua posição na lista de preferência. É um sistema adotado no Brasil e na Finlândia. Lista fechada, variante do sistema proporcional em que o eleitor vota somente no partido. E é este, ou seja, o partido, quem determina a ordem de cada um de seus candidatos na lista de classificação. Antes da eleição, o partido apresenta a lista com o nome de seus candidatos por ordem de prioridade. Esse sistema é utilizado na maior parte dos países que adotam o voto proporcional, mas não vigora no Brasil. Cláusula de barreira determina que só serão eleitos candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Aqui cabe uma observação interessante sobre a cláusula de barreira, que é um conceito novo que foi incorporado nas eleições há pouco tempo. A gente sabe que para calcular o quociente partidário de um partido ou de uma coligação, a gente vai dividir a quantidade de votos válidos que foram dados para esse partido ou para essa coligação pelo valor do quociente eleitoral. Antes de ser adotada a cláusula de barreira, aconteceu algumas coisas esquisitas, porque imagina só, determinado partido ou coligação tem um candidato que recebeu uma quantidade absurda de votos, enquanto que outros candidatos do mesmo partido ou da mesma coligação receberam uma quantidade bem rasa de votos. Na hora que a gente soma todos os votos recebidos por essa coligação ou partido, por exemplo, ficou que essa coligação, esse partido, foi aquele que recebeu a maior quantidade de votos. Então, naturalmente, vai ter direito a ocupar mais vagas. E, como eu já disse, o que importa é a quantidade de votos recebidos, a quantidade total de votos recebidos pelo partido ou pela coligação para se calcular o quociente partidário. Então o que acontecia? Às vezes candidatos que recebiam pouquíssimos votos, ou seja, candidatos com pouca representatividade, acabavam sendo eleitos também, puxados aí por esses candidatos que recebiam essa quantidade enorme de votos. E às vezes, candidatos de outros partidos ou coligações com uma certa quantidade até expressiva de votos, em comparação com esses que não têm expressividade nenhuma, esses outros não eram eleitos. Isso por quê? Por causa do modelo matemático que era adotado. O pessoal que discute esses assuntos chama isso de efeito Tiririca. Todo mundo lembra da eleição na época em que o Tiririca se candidatou.
Ele não era um político, era simplesmente um palhaço, mas foi convidado por um partido para concorrer às eleições. O que poderia passar na cabeça das pessoas lá que dirigiam esse partido? Olha, os eleitores não estão nem aí para política ou estão descrentes em política, então o que a gente vai fazer? Vamos chamar o Tiririca porque ele é uma figura pública muito conhecida, então, nem que seja por protesto ou por desprezo, ou até mesmo por brincadeira, as pessoas vão votar nele. E a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu. Só que esse comportamento dos eleitores gerou dois efeitos um pouco esquisitos. Primeiro, Tiririca foi eleito com uma quantidade absurda de votos, mesmo sendo um palhaço, não sendo um político. Além disso, os outros candidatos que eram do mesmo partido do Tiririca, candidatos sem nenhum tipo de expressão, talvez, acabaram sendo eleitos juntos, porque na hora que somou-se a quantidade total de votos recebidos pelo partido do Tiririca ou pela coligação que ele participou, isso deu direito a esse partido, essa coligação, de ocupar muitas vagas. E eu falei do Tiririca porque foi uma coisa que o Brasil todo ficou sabendo na época, mas é uma prática muito comum de alguns partidos convidarem figuras públicas para se candidatarem, mas o objetivo não é fazer dessa figura pública um grande político, e sim eleger aqueles candidatos nanicos com pouca expressividade que dificilmente seriam eleitos sem a ajuda dessa figura pública. Bom, retornando, para explicar um pouco melhor o sistema proporcional e o seu funcionamento, nós vamos pegar um exemplo verdadeiro que aconteceu numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte chamada Florestal, uma cidade pequenininha em que foram apurados nas eleições para vereadores do ano de 2016 4.801 votos válidos. É bom a gente lembrar que votos válidos a gente não está falando de votos brancos nem votos nulos, ok? Agora, passo a passo, a gente vai calcular o quociente eleitoral. Na cidade de Florestal, há 9 vagas para vereadores. E eu estou deixando na descrição desse vídeo um link para você entender como são definidas as quantidades de vereadores que cada cidade pode ter de acordo com alguns critérios matemáticos. Bom, então vamos dividir 4.801, o total de votos válidos, por 9, que é a quantidade de vagas a serem preenchidas. E fazendo essa divisão, a gente obtém um valor próximo a 533,4. Mas pela regra do quociente eleitoral, esse resultado tem que ser inteiro. Como a parte fracionária é menor que meio, a gente vai simplesmente desprezar ela. Então, o quociente eleitoral é 533. Agora vamos ao quociente partidário. A gente vai pegar a quantidade total de votos que cada partido ou coligação recebeu e vamos dividir essa quantidade pelo valor do quociente eleitoral. Assim a gente vai obter o quociente partidário. Vocês vão ver que nessa hora vai ficar muito claro como que funciona o efeito Tiririca. Por quê? O que vale nesse caso é a quantidade total de votos que determinado partido ou coligação recebeu. Muito bem, do total de votos, 4.801, a coligação PMDB-PSD recebeu 2.082 votos. A coligação PT-PV, 1.567 votos. A coligação PPS-PSC, 831 votos. E o PEN, 321 votos. Então vamos ao cálculo do quociente partidário de cada uma dessas coligações e partidos. PMDB e PSD, 2.082, que é o total de votos recebidos pela coligação, dividido por 533, que é o quociente eleitoral. Isso dá aproximadamente 3,9, mas pela regra do quociente partidário, a parte fracionária do resultado deve ser desprezada. Então, o PMDB-PSD vai ocupar 3 vagas de acordo com o que foi estabelecido pelo quociente partidário. Agora, PT-PV. Vamos dividir 1.567, que é o total de votos recebidos pela coligação, por 533, que é o quociente eleitoral. O resultado vai ser algo próximo de 2,9. Mas, de novo, temos que desprezar a fração
Então o PT-PV, essa coligação, vai ficar com 2 vagas de acordo com o quociente partidário. O PPS-PSC, essa coligação, recebeu 831 votos. Dividindo esse valor pelo quociente eleitoral, 533, obtemos aproximadamente 1,6. Mas desprezando a fração, de acordo com a regra, essa coligação vai ter direito a ocupar uma vaga. Finalmente, o PEN, dividindo 321, que foi o total de votos recebidos pelo partido, por 533, o quociente eleitoral, a gente obtém o resultado aproximadamente 0,6. Mas aí, olha só, na hora de seguir a regra do quociente partidário, a gente precisa desprezar a fração. Então, fica 0. Coitado do PEN, não vai ter direito a ocupar nenhuma vaga. Então, resumindo até aqui, a coligação do PMDB-PSD, 3 vagas, coligação PT-PV, 2 vagas e coligação PPS-PSC, 1 vaga. E o PEN, coitado, nenhuma vaga. Mas somando, 3 do PMDB-PSD, mais 2 do PT-PV, mais 1 do PPS-PSC, a gente tem que 6 vagas das 9 já foram ocupadas. Mas não são 9 vagas. O que vai acontecer com as outras 3 vagas? Será que algum candidato desses que supostamente já foi eleito não atingiu a cláusula de barreira, ou seja, não atingiu ali pelo menos 10% do quociente eleitoral, que foi 533, ou seja, será que teve algum candidato que supostamente já foi eleito, mas teve menos de 53 votos? Vou fazer um pouco de mistério sobre isso agora, porque vou tratar desse assunto no próximo vídeo. Só você clicar aqui que você vai ser direcionado para lá. Mas antes eu quero saber o que você está achando do sistema proporcional, desse efeito tiririca aí, por exemplo, que eu falei também no vídeo. Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal se você ainda não for um inscrito e ative as notificações para receber todas as novidades, ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais e acessar o nosso site. Aqui do lado estou deixando outros vídeos para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Aqui no nosso canal a gente fala de matemática, também fala de outros assuntos interessantes, como nesse vídeo que a gente está falando de política. Fico por aqui, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.